O problema é existir dinheiro ou a falta dele? No começo dos primórdios de trocas, existia o escambo, que hoje usamos até como pejorativo, escambau. Sempre completamos com esse dito quando a gente está numa certa ação ativa, atritante, num reclamar para alguém. Então o escambo era o quê? Basicamente uma troca que começou justa. Por exemplo, eu tinha uma laranja, eu trocava por outro item com alguém. Só que quando eu comecei a supervalorizar as minhas laranjas, eu comecei a trocar uma laranja exigindo 2 itens. Aí que começou a fraude, que depois ia se converter na modernidade em capitalismo. Como o escambo não funcionava mais, foi preciso uma homogeneização do capitalismo emergente, onde todos devem se esforçar para acumular bens e para que possa ter propriedade privada. Bens, ou seja, uma parte do planeta que pertence à sua responsabilidade, onde você tem autoridade. Como o escambo já começou a dar falhas, não estava mais sendo justo e também era muito dificultoso. Por exemplo, eu atravessar uma área muito extensa de terra de uma nação para entregar, por exemplo, sacas de trigo. E lá eu vou trocar por quê? Por algumas peças de couro, digamos, que pesa muito menos, para aquele que vai me trazer até um ponto. Eu gasto muito para levar meus cavalos na minha carruagem até o local, sendo que o outro que tem o couro que eu preciso não tem carruagem para me trazer. Eu vou gastar com ração para os meus cavalos e água. Então eu estou levando um peso adicional na minha carruagem, que pode tombar no caminho, e ainda esforçar por demais meus cavalos. Para evitar isso, foi criado moedas com um valor imprimido. Só que a moeda, de princípio, ela valia por peso e não apenas pela cifra encravada nela. Também era muito custoso o transporte e havia muita fraude nas balanças da época de quem pesava, que mexia na regulagem das balanças para enganar aquele que trazia suas moedas para troca. Também acontecia com o ouro. Então a fraude vai existir com ou sem dinheiro. O que acontece é que o dinheiro unicamente facilitou o transporte, mas por outro lado, a cifra no dinheiro é que despertou o interesse daqueles maliciosos. Aí começou os saques, começou os assaltos a carruagens, a trens. Então nunca mudou muito depois que valores foram impostos como valores. E falando em imposto, o imposto é uma forma de roubar
de que muitas vezes não pode ter condições de dar a mais do que adquiriu, porque ele é imposto. Tudo que é imposto é coibir a criatura a fazer aquilo que ela não pode ou não quer fazer. Mas também, se não é cobrado imposto, não precisa haver Estado para resolver coisas pela criatura que não vai lá colocar a mão na massa. Por exemplo, o indivíduo não pode pegar por si e pavimentar toda uma rua, porque a rua não é só dele. Seria preciso a colaboração de todos os indivíduos dessa rua. E será que todos precisam dessa rua pavimentada? Essa pesquisa popular é que não há dentro da questão de cobrar tributo. Nunca foi questionado. Mas se fosse ainda a época do escambo e funcionasse, dizia Aristóteles, quando tudo é de todos, então não há nada para ninguém. Então quem não se esforçasse, ainda ia receber, enquanto outros se esforçam por ele. E isso já seria injusto, novamente. Então, se o dinheiro não existisse, teria que ser criado para facilitar isso. O problema do dinheiro é a crença e também a mística de que um país ele é rico quando ele tem dinheiro. Por exemplo, na teoria dos mundos, mundo terceiro, mundo segundo, mundo primeiro, primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, foi criado na época das guerras do início do século XX, para aqueles que participam ou não das guerras generalizadas ou mundiais. Aqueles que ficavam mais imparciais, de escanteio, não se envolvendo diretamente em guerras, pertenciam a um terceiro mundo. Aqueles que poderiam dar asilo político ou até exílio aos seus participantes de guerra pertenciam a um segundo mundo, entre aspas. E o primeiro mundo é aquele que tinha poder bélico. Mas um dito primeiro mundo hoje é dito como um país rico. Rico em quê? Ele tem o dinheiro, mas ele não tem o que ele pode comprar. O que ele pode comprar está nas nações que muitas vezes não são ditas como ricas. A matéria-prima não está no país que tem o dinheiro. Ele tem o dinheiro, mas não tem a matéria-prima. Ele tem o dinheiro para comprar, mas não tem a comida para alimentar. E acaba precisando desses mundos mais precários comparado a eles, como acumuladores da moeda mundial. E é incrível que cada país ele tem um banco central. O banco central ele não tem o dinheiro. Ele fabrica dinheiro do nada. Por exemplo, um diretor do Banco Central, ele não é proprietário de riqueza. Ele simplesmente autoriza criar dinheiro do nada. E ainda cobra o tributo de um dinheiro real que foi feito através de esforços. O Banco Central não se esforça. Aí começa todo o controle, toda a máfia. Do porquê que os bancos sempre são cada vez mais ricos e o povo cada vez mais pobre. Sempre haverá desigualdade, porque o banco ele recebe dinheiro do zero, do nada. E você tem que trabalhar por isso. É justo, mas ainda entra na utopia de que bens materiais resolvem tudo.
tudo que você acumula, você paga tributo. Também há a utopia, que vemos na República de Platão, sobre o estado ideal, que na verdade é uma utopia. Como a nossa própria querida sinarquia que queremos convidar aqui, de uma sociedade sendo regida por sábios. No estado ideal, que seria um quase anarcocapitalismo, tudo é de todos. Aí volta a frase de Aristóteles: quando tudo é de todos, então não há nada para ninguém, porque sempre alguém vai querer mais para ele e vai faltar para alguém. Então não há como, em síntese, e por isso denota uma utopia, ter uma regulamentação dentro disso. Não será regular, será sempre uma atitude injusta liberar tudo para todos. Mas quando não se libera tudo para todos, também baliza a injustiça, porque cada um vai estar por si acumulando para si. E aí vai entrar ainda a meritocracia financeira, que você se esforça, quanto mais se esforça, quanto mais trabalha, e você vai colocando todo o seu tempo de vida em horas extras, inclusive de esforços, muito mais você acumula. E aquilo que você acumula, você não reparte com ninguém, porque crê que você se esforçou mais que os outros. Aí que entra a arrogância da meritocracia quando se chega na questão financeira. Então o dinheiro, de qualquer forma, ele é algo muito interessante, porque antigamente uma moeda valia uma coisa, uma laranja valia um saco de sal. Aqui vemos uma cédula brasileira de R$ 200, que se você ir com ela a algum lugar, gastá-la, você não vai trazer de lá 200 coisas. R$ 200 pode não valer nem uma coisa que você deseja ou precisa ter. Mas o engraçado é que o peso de uma nota de R$ 200 é exata ao peso de uma de 10 ou de 20. Pouquíssimas gramas, insignificantes. E o preço para imprimir uma cédula dessa, cerca de 30 centavos de reais, é o mesmo para qualquer cédula, dependendo da quantidade de tinta e dos caracteres que são colocados, mas geralmente os caracteres só mudam o valor, ou que vale a cédula. Então, o que me garante que R$ 200 aqui demonstrado valem R$ 200? A fé. O Estado faz você acreditar que você, com R$ 200, tem dinheiro, uma certa quantidade. Mas você, às vezes, não pode comprar nem um item com R$ 200. Você precisa de mais uma cédula, ou outra, ou mais outra, ou múltiplas outras. E isso leva tempo para acumular, com o esforço, que de novo entra com a questão da meritocracia. Você se esforça bastante e ganha mais. Só que muitas vezes se esforça muito e continua naquela margem do pouco, enquanto outros se esforçam um pouco e têm muito mais. Então o problema do dinheiro não é a existência dele, é a crença sobre ele. E o capitalismo está aí. É quase uma idolatria dentro do mundo financeiro. O acúmulo.
sendo que você não vai conseguir pagar a sua saúde depois de tanto se esforçar para acumular. Você vai terminar sua vida gastando essas notas caracterizadas, pintadas, coloridas, para aquela saúde que você perdeu tentando acumulá-la, tê-las. Então, o dinheiro, ele é muito interessante, realmente é um gênio, porque ele desaparece. Ele nunca está na sua mão, ele passa, como o vento. E muitas vezes nem é visto. Hoje em dia, dinheiro, ele não existe. Ele virou caractere, bytes, gravados em cartões que não têm dinheiro. A pessoa do outro lado confia no número que foi colocado ali. Então agora você troca esforços por bytes, pontos fantasmas, códigos binários, que não são algo táteis, nem objetivos. São virtuais. Então a gente se esforça objetivamente para adquirir um valor virtual, holográfico, que em síntese não existe, porque se der um apagão em toda a rede de computadores mundiais, não existe mais a marcação dos valores. Então devemos, com certeza, buscar o verdadeiro valor das coisas, porque estamos brincando de valores, como crianças. Então, dê a sua opinião. O problema é a existência do dinheiro ou a falta dele? Que o dinheiro até facilita, porque para você transportar, você consegue levar muitas notas dentro de uma maleta, não pesando quase nada. Seria bem difícil andar com ouro, objetos de prata, correntes, cristais, rubis. Isso tudo já foi convertido em notas fictícias. Está tudo sintetizado nesses números, desses papéis corruptíveis, que é o dinheiro. Mas o dinheiro, ele só existe verdadeiramente quando há um esforço e há uma troca. Agora, o Banco Central de qualquer nação, ele cria dinheiro do nada. Mas como se cria dinheiro do nada, enriquecendo quem não se esforça, e você que se esforça, se criar dinheiro em casa, você vai preso sem direito de fiança, porque é inafiançável. É um crime quase hediondo você fabricar dinheiro. Mas se você plantar e trocar, como na época do escambo, você fazia o valor do zero, a partir de sua própria mão. Como pode o Estado criar dinheiro do nada, sem ter valor nenhum, e você que tem o valor, que é o seu esforço, você não pode gerar dinheiro. Você só pega o dinheiro que já existe. É a mesma coisa a questão do voto. Você só vota na opção deles. Você não cria candidatos. E tudo é assim. Na questão da fé, você só pode crer naquilo que é a crença terceirizada já estipula como sagrado, sacro. Então, quando é que nós vamos acordar para essa realidade? Que o problema não são as coisas, e sim a distribuição das coisas. Poderia ter dinheiro tranquilamente. Até facilitou bastante. Eu posso agora transferir para alguém que precisa
um valor X e o sistema vai crer que eu estou mandando aquele valor e vai confiar em transferir lá para aquela pessoa. Facilitou, eu não preciso me deslocar. Os esforços são menores. Mas o problema é a crença de aquele valor seja mais do que ele vale. Como eu dei exemplo de uma nota como essa aqui, não vale 200 itens, como na época do escambo. Mas o escambo mesmo foi deturpado quando um item, para ser trocado, o proprietário começou a exigir mais do que um item, o que deixaria a troca injusta, não equiparada, porque também o outro lado se esforçou para ter aquele item para trocar. Então, o dinheiro ele pode existir como realidade. O problema é que ele não é distribuído com fraternidade. E se fosse, não teria problema nenhum adquirir valores. E não seria egoísmo se esforçar, desde que eu me esforce e valorize o esforço dos outros. Paz reverencial a todos.